capítulo do Ciências pra gente, né? É o 79, a participação da professora Aline, 79 vezes abrilhantando o nosso programa. E eu converso com ela agora, tá um pouquinho resfriada ela, hein? Professora Aline, bom dia, com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, professora. Bom dia, Nelson. Como é que você tá? Eu estou bem, mas a professora tá resfriada, ou tá gripada, ou tá com ômicron. O que está aí com a professora? Pois é, Nelson, eu não testei Ah, ainda, viu? Mas eu tenho que ah, testar. O pior é que eu tô vendo muita gente na mesma situação que eu, né? Isso que sim. é difícil. Por isso o nosso tema aí de hoje, né? Que os casos de Covid dispararam no país, no mundo, Então, e a né? gente está preocupado, né? É verdade. Então, professora, apesar da perspectiva de superar a Covid-19 em 22, os números de casos da doença no Brasil e no mundo aumentaram assustadoramente e a Organização Mundial da Saúde afirma que a variante Ômicron não vai poder ser considerada leve. Não, professora. Como assim? O que mudou da semana passada para hoje, hein? Pois é, Nelson, o que mudou é que a gente está vendo assim uma explosão de casos, né? No Brasil, isso chegou mais forte nessa última semana. Na Certo. quinta e na sexta-feira passada, né, a gente viu aí aumentar de maneira muito assustadora o número de casos. E eu trouxe essa pauta para a gente conversar hoje, porque na semana passada a gente falou exatamente dos avanços, né, das Sim. novas vacinas globais, aí, de um medicamento para ser utilizado em casa. Certo. E assim, a gente pode trazer boas novas, mas infelizmente a pandemia ela se mostra que não acabou, né? Que a Omicron não é brincadeira, viu, Nelson? Ah. O cenário se Então, agravou bastante, e aí o que os especialistas estão trazendo, né, é que a gente baixou a guarda aí na festa do final de ano, né, e ah. muitos casos aí aumentaram, né? A gente viu que, segundo os dados da própria Organização Mundial de Saúde, somente nessa última semana, no mundo inteiro, a gente teve um aumento de 70% dos casos. E na América, né, nós aqui vimos dobrar o número de casos, a gente teve um aumento de 100%. E a maioria desses casos, né, no mundo como um todo, estão acontecendo em pessoas que não foram vacinadas. Mas no Brasil, a Então, gente sabe que uma parcela, né, considerável da população já foi vacinada, sim, na Europa, nos Estados Unidos, onde a situação é mais grave também. Isso mostra para a a- gente que a Ômicron não respeita a vacina, né? sim, agora tem, eu faço uma pergunta aqui à professora Aline. Nessa questão da Covid, que a gente está vendo alguns relatos de Covid-19, ela não está tão agressiva quanto antes em virtude da vacina, né, professora? Isso mesmo, assim, a OMS diz, né, a Organização Mundial de Saúde, que ela não pode ser considerada leve, a Omicron, porque ela Sim, continua sendo letal. sim, Mas, geralmente, né, esses casos mais graves vão acontecer em pessoas não não vacinadas. As vacinadas. pessoas vacinadas, né, como a maioria de nós aqui no Brasil, Aham. a gente está observando aí sintomas leves. E aí, a gente fica na dúvida, né? É um resfriado? É a influenza que aumentou o número de casos? Ou é Aí não Covid? sabe, né? A gente não sabe e a gente precisa testar, né? Eu preciso fazer esse teste e a gente precisa, né, que o país se organize para testar mais, né? Eu estava vendo, né, agora há pouco o nosso ministro da Saúde falando isso, que a gente precisa se Ah. organizar para comprar mais testes, porque a gente teve uma situação que dificultou a gente enxergar esse avanço da Ômicron no país. E, Por isso também que mudou esse cenário da semana passada para cá. Por quê? Né? A Omicron ela surge ali em outubro, novembro, começam a aparecer os casos, e em dezembro a gente teve uma situação complicada aqui no Brasil, que foi o apagão de dados, né, no banco de dados do Ministério da Saúde. É importante falar que esses dados, gente,
que que os últimos foram depositados em 10 de dezembro, eles são referentes a novembro. Então, os nossos dados, né, estão muito desatualizados. A gente ainda não teve, né, um reestabelecimento desse banco aí de maneira estável. Então, a gente não conseguiu enxergar essa entrada da Ômicron no país. O que a gente está vendo agora são os médicos, os hospitais trazendo essa informação. A gente olhando para o lado e vendo que as pessoas estão aí resfriadas, gripadas ou com a Ômicron, a gente não sabe bem. Então, o que a gente precisa é testar, porque, né, apesar dela ter esses sintomas aí mais leves nas pessoas vacinadas, a gente teve na semana passada a primeira morte aqui no Brasil de um paciente com Ômicron, né? Sim. Uma pessoa aí já de mais idade, de 68 anos, né, que tinha comorbidades também. Então, a gente tem que lembrar que por mais que os sintomas, né, da Ômicron sejam mais leves, ela continua causando mortes, como as outras variantes, e ela tem esse aspecto que ela é mais transmissível. Então, o fato dela transmitir para muito mais pessoas faz com que mesmo esse percentual muito pequeno que evolui para casos graves seja um número grande, porque ela é muito mais rapidamente transmitida, né? Então, é essa preocupação que a gente está vendo agora no mundo e sobrecarregando, de fato, os sistemas de saúde, né? Se a gente vai aqui mesmo no Brasil, nas unidades de saúde, a gente já vê uma sobrecarga. E no restante do mundo não é diferente, né? Agora, uma situação assim, bem complicada, que me parece, é de que os sintomas são muito parecidos, da Ômicron com a HN1, enfim. Isso gera uma confusão terrível, né, professora? Gera sim, e por isso a importância de testar, também por isso a importância de quem está com sintomas se afastar, né? A gente já está afastado aqui em casa do trabalho, a gente está vendo também, né, algumas instituições aí nos próximos 15 dias já suspendendo as atividades presenciais, pedindo, como a gente está vendo esse aumento no número de casos aí muito grande nesse momento, está pedindo para as pessoas tentarem ficar mais em casa, né, reforçar as medidas, porque assim, a situação, a gente viu na semana passada, na segunda-feira passada, os Estados Unidos baterem 1 milhão de casos de Ômicron, quer dizer, de Covid em um dia no país. De Covid. As expectativas aqui no Brasil, Nelson, que a gente teve no último domingo 50 mil casos registrados, mas a perspectiva é que esse número está muito subestimado. O cientista Miguel Nicoleles, que estuda esses dados, né, ele falou que por conta desse apagão dos dados, né, os dados que estão sendo coletados nas secretarias de saúde indicam que a gente já tenha batido 400 mil casos de Covid em um dia. Está bem defasado, né? Exatamente. Tem um estudo, né, que foi feito pela Universidade de Washington, que a gente pode chegar a 1 milhão de casos por dia daqui a 2 semanas. Então, isso, pensa, né, 1 milhão de pessoas sendo atingidas, por mais que eu tenha aí um número menor de pessoas indo para um quadro grave, mas quando é 1 milhão, se eu for olhar, eu vou ter uma sobrecarga do sistema de saúde, né? Por isso a preocupação de todo mundo aí nesses últimos dias, né? E por isso que a gente traz o assunto aqui para todo mundo ficar atento, né? Para buscar medidas aí para tentar segurar esse avanço, né? Então, reforçar o uso das máscaras aí, né? Todos os cuidados que a gente já conhece. Uma das principais medidas é sempre manter a higiene, usar máscara e evitar de locomover quem tem o sintoma de gripe, e não ficar andando para lá e para cá, ficar em casa, não é verdade? Isso mesmo. Esse é o principal, para você não sair levando o vírus para todo lugar. Tem um ponto importante aí, Nelson, que como a Ômicron ela é mais transmissível, né, os especialistas aí de saúde estão chamando a atenção para a máscara cirúrgica, que a gente vinha utilizando bastante, porque ela é descartável, ela tem um preço mais barato, mas no caso da Ômicron, eles dizem, né, eles indicam que sejam utilizadas 2 máscaras, né, dessa cirúrgica, porque ela transmite muito mais rápido. Então, em um local fechado, onde tem aí, né, uma pessoa doente, muito provavelmente as outras também vão ficar. E, assim, reforçar, né, que as pessoas tentem utilizar essa máscara PFF2, que é uma máscara mais segura, né? Tem a KN95 também, evitar as máscaras de pano.
ou se não tiver outra possibilidade, usar a máscara de pano com uma máscara cirúrgica por baixo, porque o fato dela ser mais transmissível exige mais cuidados nossos, tá, gente? Ficar bem atento aí para essa proteção. E aí, como consequência, né, a gente já está vendo que o carnaval que estava aí na porta já foi cancelado, né, em 17 capitais, né, já 4 cidades cancelaram os blocos de rua. A gente ainda tem a perspectiva, quem sabe, né, no Rio de Janeiro e São Paulo, de ter o desfile aí nas escolas de samba somente, mas o carnaval de rua já foi cancelado, né? A gente várias tem cidades que já ficar atento, né? cancelaram. É verdade. É. E tem uma coisa que me chamou a atenção agora também, nesses últimos dias, é que jogadores de futebol estavam de férias. Ao retornar de férias, muitos apresentaram sintoma de Covid-19. Interessante isso, não é? Pois é, Nelson, assim, é possivelmente um resultado das festas de final de ano, né, que as pessoas felizmente puderam se encontrar, porque, né, estavam vacinadas, assim, mas como a Ômicron ela é mais transmissível e ela consegue, né, infectar as pessoas, apesar de geralmente ter sintomas mais leves, Sim. A gente está nessa transmissão aí comunitária que a gente fala, né? Uma pessoa passando para outra, e isso coincidiu ainda com influenza, né, chegando aqui no Brasil. Então, até esse cientista, né, Miguel Nicoleles, ele falou que, assim, que nos Estados Unidos a gente já está vendo isso e que a gente pode ver aqui no Brasil. É que, por mais que não seja estabelecido nenhum lockdown, os trabalhadores eles não estão podendo ir para os seus postos de trabalho porque vão contaminar os colegas. Então, por mais que o lockdown não esteja estabelecido, a pandemia forçou isso. E ontem eu estava vendo no jornal, as companhias aéreas brasileiras estão cancelando voos. Né, os lojistas já estão verificando a situação do comércio, porque, né, já tem um quantitativo muito grande aí de funcionários, né, de trabalhadores adoentados. Não que sejam casos graves, mas para evitar uma transmissão maior, essas pessoas estão tendo que ficar em casa. Então, o momento, gente, para esses próximos 15 dias aí é quem puder se resguardar, fazer o possível para isso. Por isso que a gente está chamando a atenção aqui, Nelson. Professora Aline, em relação à vacinação infantil, alguma novidade? Que bom, né, Nelson? A gente teve novidade, sim. Na semana passada foi aprovado, né? As vacinas aí da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, deu largada aí a imunização. As doses estão previstas para chegar aqui no Brasil dia 13, quinta-feira, e o Ministério não deu uma data ainda para iniciar a vacinação, mas a previsão é que logo no dia seguinte já seja distribuída aí para os estados, né? É isso que a gente espera. A gente sabe que nesse primeiro momento, né, nesse primeiro mês de janeiro, aí vão chegar em torno de 4,5 milhões de doses, né? Vão ser 3 entregas, e a gente tem 20 milhões de crianças para vacinar. E lembrando que elas precisam de 2 doses. Então a gente vai levar aí alguns meses aí para poder fazer essa vacinação. Nesse sentido, a gente tem a perspectiva que está sendo avaliado pela Agência de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, de utilizar a Coronavac. Né, eles estão se reunindo aí com pesquisadores, com as associações de pediatria, né, para ver. No Chile já está sendo utilizado o Coronavac a partir de crianças com 3 anos, e a Anvisa está em conversa com a Sinovac, que é a empresa que produz, porque o Butantan já tem 12 milhões de doses estocadas, que adiantaria bastante nessa imunização. E ela é uma vacina, gente, que a gente sempre tem que lembrar que no início do ano passado reduziu muito o número de mortes, né, em idosos, que foi o primeiro grupo vacinado, e que ela tem uma perspectiva muito boa para ser utilizada em criança também. Então, está sendo avaliada essa possibilidade. Tem mais uma novidade aí também, a Fiocruz, ela já está produzindo aí o ingrediente farmacêutico ativo nacional, aquele IFA que a gente antes importava, né? Estava sempre importando, agora a Fiocruz já vai iniciar a produção aqui no Brasil. Então, assim, a mensagem que precisa ficar é que a pandemia ela está melhorando. A gente espera que, de fato, ela encerre esse ano, né? Mas a gente vai continuar tendo surtos, então a gente precisa tomar cuidado, né? Se proteger, se vacinar e proteger, inclusive, as crianças, né? Que é um grupo aí que
menos afetado, mas que ainda assim a gente teve um grande número de mortes, e agora, com a Ômicron, elas estão sendo mais afetadas porque não estão vacinadas. A gente está vendo esse registro aí no mundo todo. Então, o que a gente quer, e o governo possibilitou, é que as crianças também estejam incluídas nessa imunização, Nelson. Depois de muita luta da Anvisa, as coisas estão se normalizando, porque eu ia tocar no assunto seguinte. Eu ainda falei aqui hoje no programa, antes da sua participação. É que eu vou contar uma historinha rápida. Uma amiga nossa, amiga companheira de trabalho, que é a nossa Aline Pena, ela estava em um salão de cabeleireiro e nesse salão tinha lá mais outras mulheres e mulheres que são mães. Aí disseram: ah, não vou vacinar meu filho. Não vou vacinar. O presidente disse que a filha dele não vai ser vacinada. Então não vou vacinar. Olha como que a coisa é, né? Aí a gente vai lembrando para esse pessoal de que a criança, desde que nasce, ela recebe vacina. A criança, para ir para a escola, ela tem que estar com cartão de vacinação em dia. Não pode. O que vai acontecer no futuro, que eu acho, professor Aline, que eu tenho receio, é de que nós vamos começar a ver sarampo, pólio, tudo isso em virtude desse tipo de comportamento de quem deveria incentivar as pessoas a se vacinarem. E aí, para completar, teve aqui hoje, eu falei, me perdoe se alguém quiser me questionar, o Silas Malafaia, ele vem para cá dizer que a vacina infantil é infanticídio. Isso é um infanticídio que estão cometendo. Para caramba, um homem que tem uma liderança que ele tem, fazer um troço desse é lamentável. E o Twitter terminou removendo na noite de ontem essa mensagem deste pastor Silas Malafaia. Que lamentável, né, professora? Nelson, a gente já vê esse efeito, viu? A gente já reduziu muito a vacinação no Brasil de sarampo, né, dessas doenças que você citou, já conhecidas, poliomielite. A gente vai começar a ver casos dessa doença surgindo no país. A gente já tem visto. Sim. A mensagem, gente, que tem que ficar procurem esclarecer as dúvidas antes de colocar a sua criança em risco, né? Procure saber, pergunte, né? Tem dúvida, pergunta para o médico, manda aqui para a gente por que não vacinar. Qual foi o argumento? Porque aí a gente tenta responder, a gente explica com dados, com números, com fatos, com ciência. Porque é o que você falou, Nelson, a gente sempre vacinou, nós somos vacinados, nós temos essa cultura e não podemos perder. Olha, gente, nas últimas 6 décadas, a nossa expectativa de vida no Brasil aumentou 30 anos. Foi a ciência que garantiu isso. Antes, a gente, em vez de morrer com 75, a gente morria com 45 há 6 décadas atrás. A gente teve um avanço enorme por conta da saúde, por conta da ciência na saúde, por conta das vacinas que tanto nos protegem. Antes a gente perdia muito mais crianças do que a gente perde hoje. Né? Então vamos ficar atentos. Tem dúvida? Pergunta. Está com receio de alguma reação que a vacina possa ter? A gente traz os dados aqui. Nos Estados Unidos já tem mais de 7 milhões de vacinados. Sabe quantas reações eles tiveram, né, com miocardite, que é uma das sinalizações aí que são dadas, né, que é uma inflamação? Foram 11 casos somente, e que foram acompanhados, foram tratados em 7 milhões. Quando a gente vai falar de Covid, a Covid ela causa muito mais miocardite do que o risco da vacina. É incomparável. Então, assim, a gente traz com números, a gente traz informação. Tem dúvida? Pergunta, a gente está aqui para isso, Nelson. Manda as perguntas aí para você, a gente faz um programa para esclarecer. Eu o que sempre não pode fazer isso, sabia? É colocar em risco, sabia? Porque é um perigo que a gente está correndo. A gente já está vendo resultados negativos disso aí na população. Sabe o que me preocupa, professora? Vou colocar aqui da polio, por exemplo, né? Você deixa de vacinar o seu filho. Aí, daí a pouco, o seu filho tem uma sequela de uma paralisia infantil, como nós temos tantas pessoas que ficaram deficientes, porque naquela época não tinha vacina. Aí eu pergunto,
Quantos casos hoje existem de pessoas com sequelas porque não se vacinaram? Talvez pouquíssimas, todas vacinaram, então a gente não tem crianças com deficiência física mais, é muito raro, muito raro. E aí já imaginou, eu, pai, daqui a pouco ter meu filho lá com a deficiência porque eu fui omisso? Nossa, deve doer, né? Machucar. Ver um filho cadeirante daqui a pouco, alguma coisa assim. Tem que Pois conscientizar esse é povo, isso. né? A gente tem que olhar para os números, Ué, gente. A tem gente que tem uma olhar. história da vacinação no É, Brasil e no mundo, né? sim. Vamos olhar para esses dados e entender o quanto isso melhora a nossa qualidade de vida hoje. Se a gente não vê mais essas crianças cadeirantes, como você falou, Então, Nelson, é por em conta das relação das vacinas, né? vacinas, das vacinas. É isso, né? E a gente tem que estar sempre alertando, né, professora? Ué, Por isso que a gente está aqui, repete, né, tantas vezes. Infelizmente, a pandemia continua e a gente tem que reforçar. é Cada verdade. semana é uma novidade É. e a Eu, gente está cansado, está todo mundo cansado de ouvir falar sobre isso, né, então, de conversar sobre isso, mas a gente ué, não pode fraquejar nesse momento, é, porque já vimos uma melhora muito grande e vamos graças a continuar Deus. assim, né, gente, para a gente poder voltar a circular de verdade. Então, por isso que eu falei hoje, né? Nós vamos ter que continuar falando sobre Covid ainda, acho que por um bom tempo, lamentavelmente, lamentavelmente. Mas eu sempre estou aqui incentivando as pessoas que vão se vacinar. Ainda agora, é só para fechar, que já está quase na hora do Giro Notícias e também fechar a sua participação. Eu tenho uma ouvinte aqui, a nossa querida Marilza Rodrigues. Ela esteve em Macaé, retornou e apareceu com sintomas de Covid. Ela foi, fez o teste e deu positivo Covid. Mas ela já tomou as 2 doses. E por ela ter tomado as 2 doses, ela está em casa se restabelecendo. Se ela não tivesse tomado, ela poderia estar numa UTI agora, né? Entubada, né? É isso que as pessoas Pois precisam é. pensar, analisar, de que a vacina, eu falo sempre, a vacina não é cura, vacina é proteção. Estou É isso aí, correto, Nelson. Olha professora? só, falar para a Marilza que ela, de fato, né, fique em casa, que ela se Sim, restabeleça, que ela fique bem e que a gente conte mais histórias como essa, no sentido de que elas estão se recuperando, né? Que tá ninguém está certo. precisando ir para o hospital. É Porque é para verdade. isso que a vacina veio, né, gente? Para melhorar esse cenário tão triste que a gente está vivendo. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez pela sua brilhante participação em nosso programa. Como é bom poder levar para os nossos ouvintes essas informações tão positivas e necessárias para todos nós. Um abraço, até terça-feira que vem, já restabelecida. Eu espero que não seja Ômicron, que isso aí é um resfriado dos comuns, viu, professora? Um abraço. Abraço, Nelson. Até semana que vem, Valeu, gente. muito obrigado. Está aí a professora Aline Torne. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!